Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre o consumo de ovos por quem tem diabetes ou quem quer controlar o açúcar do sangue. Muitas pessoas que têm diabetes, pré-diabetes ou querem diminuir o açúcar do sangue me perguntam se os ovos são alimentos indicados ou se a gente tem que ter cuidado com a quantidade que consome. Eu vou falar tudo isso para você aqui no vídeo, inclusive vou te dar algumas dicas bem importantes para você prestar atenção. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite, igualzinho. Vamos começar a falar mais então sobre essa relação entre o consumo de ovos e o controle do açúcar do sangue, a saúde para quem tem diabetes. Se você gosta desses temas relacionados ao diabetes, como controlar o diabetes, como diminuir o açúcar do sangue, já deixa a sua curtida que eu vou perceber que você gostou. Aproveita e compartilha esse vídeo com quem você sabe que vive com diabetes, que precisa baixar o açúcar do sangue. Vamos ajudar mais pessoas aqui com o canal, que é isso que eu quero. E lembra que eu tenho uma playlist aqui falando mais sobre açúcar no sangue, com muitas dicas legais de como controlar mais o açúcar no sangue. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Me conta se você tem diabetes, se o açúcar do sangue é elevado, se você costuma consumir ovos. Coloca para mim aqui embaixo nos comentários quantos ovos você costuma consumir por dia ou por semana e como é que você costuma consumir mais no dia a dia. É o ovo cozido mesmo? É o ovo frito? Você usa o ovo mais nas preparações de outras receitas? Coloca para mim aqui embaixo que, sabendo disso, eu trago mais vídeos para te ajudar, inclusive mais receitas para variar o seu dia a dia. Muitas pessoas vêm me perguntando mais sobre o consumo de ovos, principalmente por quem tem açúcar no sangue aumentado ou diabetes, porque hoje em dia o ovo acaba sendo uma fonte de proteína muito mais em conta do que quando a gente vai comparar, por exemplo, com a carne, com o frango, com o peixe, então nem se fala, né? Que tá cada vez mais caro. Então, muitas pessoas passaram a consumir mais ovos no dia a dia e pessoas que vivem com diabetes acabam ficando preocupadas, querendo saber se o ovo é uma boa opção. Então, é interessante quando a gente pensa no ovo, lembrar que o ovo oferece normalmente por unidade em torno de 6 a 7 gramas de proteína. Então, ele é um alimento muito rico em proteína. Ele é um alimento que tem praticamente zero de carboidrato líquido e ele contém gorduras muito saudáveis, que são inclusive boas para o nosso coração, para a nossa parte cardiovascular. Quando a gente olha para esse perfil do ovo, então, rico em proteínas e gorduras saudáveis, naturalmente ele já se sobressai como um alimento bom para quem vive com diabetes, porque justamente a gente precisa acrescentar mais alimentos que tenham menos quantidade de carboidrato no dia a dia para manter os níveis de açúcar do sangue estáveis e alimentos que tenham naturalmente proteína, gordura saudável ou fibra para lentificar a absorção desse carboidrato. No caso, o ovo ele não tem fibra, né? Como eu falei para você, justamente porque ele tem praticamente nada de carboidrato. Mas ele contém uma quantidade bem significativa de proteína e também de gordura saudável. A gente sabe que esses dois nutrientes ajudam a lentificar o carboidrato que você comeu naquela refeição. Muitas pessoas não comem o ovo puro numa refeição, muitas pessoas não pegam o ovo cozido só e comem puro. Tem quem coma assim, mas normalmente as pessoas comem o ovo com algum outro alimento. Então vamos supor que você naquela refeição come o seu ovo com arroz integral, ou como o seu ovo com macarrão, ou até mesmo com um pão integral, ou um pão caseiro. Lembra que eu tenho aqui no canal muitas playlists de pães, inclusive baixos em carboidratos, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Esses alimentos que eu falei que podem acompanhar o pão, dependendo do horário do dia e da refeição, podem ser mais ricos em carboidrato, esses alimentos. Então, a proteína e a gordura do ovo vão ajudar a fazer com que esse índice glicêmico da refeição diminua, o que ajuda a controlar o açúcar do sangue. A gente sabe que a proteína e a gordura levam mais tempo para serem digeridas ali no estômago, então elas acabam prendendo esse carboidrato por mais tempo ali, fazendo com que a liberação dele seja mais gradual e vai ter um impacto menor nessa glicemia, vão ter oscilações menores no açúcar do sangue. Eu dei esses exemplos de alimentos que são mais ricos em carboidrato, que normalmente as pessoas acompanham com o ovinho do dia a dia, mas não necessariamente você precisa consumir o seu ovo com carboidrato. Se você faz dieta low carb,
se você faz cetogênica, tranquilamente o ovo é um excelente acompanhamento para os vegetais. Inclusive, às vezes você faz um vegetal mais salteadinho, né? Um pouquinho de repolho refogadinho na frigideira com tomate, com cebola, quebra os ovos em cima, fica uma refeição super saborosa, com bastante saciedade e bem pouco carboidrato. E o ovo confere essa saciedade pela proteína que ele tem e pela gordura saudável. E o que eu acho mais legal do ovo também é que o ovo é muito versátil, né? Ele é um alimento que entra bem do café da manhã até o jantar, até mesmo a ceia para quem faz ceia, dependendo do seu esquema de alimentação do dia a dia. Não necessariamente você precisa consumir o ovo em todas as refeições, mas o que eu quero dizer é que ele vai bem em qualquer um desses horários. Um ovinho mexido vai muito bem no café da manhã. Você pode fazer ele mesmo mexido com um pouquinho de pimentão, com um pouquinho de cebola. Tem gente que fala, ai, Patrícia, que esquisito, ovo assim no café da manhã. Mas é porque o brasileiro acaba não tendo tanto hábito de comer coisa salgada e vegetais de manhã. Mas se você testar, eu tenho certeza que você vai adorar. Vou até deixar aqui na descrição uma receita que eu tenho de uma omelete deliciosa, com pouco carboidrato, que pode te inspirar a fazer suas próprias omeletes aí em casa. E o ovo vai bem também, como eu falei, né? No almoço e no jantar, com certeza. Ele pode ser uma excelente alternativa ao frango, à carne, ao peixe. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu fiz recentemente, onde eu falo mais o que aconteceria com você se a sua única fonte de proteína fosse através dos ovos, né? Se o único lugar que você tirasse as proteínas do seu dia a dia fosse os ovos, e eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição porque ele tá super legal. Lembra que o ovo também pode ser parte da sua pastinha para fazer um sanduíche, pode ser parte de uma maionese saudável, de uma pastinha, ou até mesmo entrar picadinho na salada, então ele é super versátil para as grandes e pequenas refeições, mais uma vez. Muitas pessoas ficam preocupadas com a questão do colesterol, porque a gente sabe que a pessoa que vive com diabetes ou que está com açúcar do sangue elevado tem que ter um cuidado, né, um controle redobrado com relação à quantidade de gordura do sangue, porque é interessante que o colesterol fique ainda mais baixo pelo risco de doenças cardiovasculares associadas, que a gente sabe que existe. Mas é interessante ressaltar que cada vez mais estudos comprovam que não é o próprio colesterol da alimentação que vai aumentar o seu colesterol endógeno. A maioria do colesterol que circula no nosso corpo é produzido pelo nosso próprio fígado e está muito relacionado com a quantidade de gordura saturada e gordura trans presente na alimentação. E o ovo não tem uma quantidade significativa de gordura saturada, e gordura trans ele não tem. Então é muito interessante que a gente perceba isso. Claro que existem algumas pessoas que têm mais predisposição genética a ter o colesterol mais aumentado e precisa ter um cuidado com esse colesterol alimentar também. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo falando mais sobre se o ovo aumenta ou não o colesterol e muitas dicas, quantidade de quanto consumir por semana. E eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição se isso te interessar, para esse vídeo aqui também não ficar muito extenso. Ainda falando sobre a gordura que está naturalmente presente na gema do ovo, vale ressaltar que se você quiser consumir menos gordura no seu dia a dia, você pode usar só as claras do ovo, que pode ser uma opção mais interessante se você tem uma alimentação mais restrita e tem questões associadas mesmo de ordem genética, colesterol mais aumentado genético. Lembra que a clara de ovo pura pode ser uma boa opção para você, porque ela é basicamente proteína pura. E lembra também que hoje em dia existem alguns ovos diferenciados em que é oferecido ômega 3 para galinha, seja em forma de ração ou suplemento, e o ovo da galinha também acaba ficando rico em ômega 3, com uma gordura ultra saudável, muito indicada para quem tem açúcar no sangue elevado, para quem tem diabetes. Então uma gordura anti-inflamatória, muito boa para nossa saúde, pode ser uma opção. O sabor é um pouco diferente e é um pouco mais salgado no preço, mas se for possível para você acrescentar, vai ser melhor para sua saúde, com certeza. Só presta atenção na hora de você consumir o seu ovo, de preparar o seu ovo, porque é sempre mais interessante que você faça o ovo cozido ou o ovo mexido sem nenhum tipo de gordura adicionada, porque a maioria das pessoas acrescenta gordura que não é tão saudável assim para cozinhar o ovo, como por exemplo o óleo de soja, o óleo de canola. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo falando dos melhores e piores óleos para cozinhar? Vou deixar aqui embaixo na descrição. Lembra que também você pode fazer ovo frito no micro-ondas, você pode quebrar o seu ovo num potinho de vidro ou de plástico, dá uma micro furadinha assim na gema, bota um salzinho, leva lá no micro-ondas por mais ou menos 40 segundos, 1 minuto, testa se tá cozida a gema, porque depende da potência do micro-ondas, né? Sem precisar acrescentar nenhum tipo de óleo, de gordura.
porque lembra que essas gorduras são ruins para a saúde, principalmente para quem vive com diabetes também. Então, cuidado em como preparar um alimento que já é naturalmente tão saudável. Lembra que eu tenho aqui no canal algumas playlists que podem te ajudar. Uma de receitas com ovo, que o ovo é a estrela, o personagem principal dessa receita. Também tenho receitas indicadas para quem vive com diabetes, que são mais baixas em carboidratos, tem mais fibras, dão mais saciedade. E tenho também receitas low carb de uma maneira mais ampla. Aí a playlist tá bem divididinha e dá mais segmentada para te ajudar. Tem receita de doce, receita de pães, receitas de almoço e jantar, lanche, café da manhã. E eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para te ajudar. Me conta então se você costuma comer ovos no dia a dia, quantos ovos você consome. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de compartilhar esse vídeo com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem e deixa sua curtida que isso me ajuda muito. Até a próxima, tchau, tchau!